Esta é a história da mais famosa empresa produtora de vinhos da Madeira, que está nas mãos da mesma família há 7 gerações. A família mantém-se fiel às tradições e dedica o seu tempo, arte e paixão à produção do famoso vinho da Madeira. A empresa é hoje liderada por Chris Blandy. Foi em 1811 que John Blandy, um jovem inglês de Dorset, na Grã-Bretanha, pertencente à família Blandy, começou a escrever uma história na Ilha da Madeira que viria a marcar toda a família, mas também a própria ilha, através da produção de um vinho famoso e único no mundo, o vinho da Madeira. Então, o mais velho dos 9 filhos, John Blandy, apenas com 24 anos de idade, rumou à Ilha da Madeira munido de carta de recomendação e logo conseguiu um emprego numa empresa de vinhos. A recepção foi de tal maneira boa que o jovem John Blandy rapidamente se apaixonou pela ilha. Em 1811, John Blandy, que havia partido para a Inglaterra para casar, regressa à Madeira para criar a sua própria empresa de vinhos com os seus irmãos Thomas e George. Rapidamente começaram a exportar vinho para os 4 cantos do mundo, para locais tão distantes como Rússia, Norte da Europa, Antilhas e continente americano, e a empresa passou a importar também outros produtos de várias origens, alargando desta forma a sua atividade. Sempre ativo, John Blandy percorreu muitos países em vários continentes a vender vinho, incluindo a sua Inglaterra natal, mas regressava sempre à Madeira e foi ali que faleceu com 72 anos de idade. Na ordem de sucessão, Charles Blandy, um dos 3 filhos de John Blandy, assume a liderança dos negócios apenas com 32 anos de idade. Construiu as bases da enorme solidez que a Blandy foi adquirindo com o seu talento, determinação e muito trabalho. Bem, agora estamos aqui nas nossas adegas, Blandy's Wine Lodge, que realmente é o coração da nossa operação e também da nossa família. Foi aqui onde tudo começou, em 1811. Ali estão armazenados os vinhos mais antigos e aqueles que ainda estão a estagiar nas velhas barricas de madeira. Charles Blandy criou uma coleção ímpar de vinhos da Madeira datados que ficou conhecida como Blandy Madeiras. Faleceu em 1879 e só anos depois estes vinhos se revelaram fundamentais, mostrando a visão estratégica de Charles Blandy, trazendo mesmo até aos nossos dias vinhos da Madeira raros. As perspectivas para o negócio da família Blandy eram sombrias naquele tempo. A morte de Charles Blandy seguiu-se a do seu filho John Graham. Então, John Burden viu-se à frente dos destinos da empresa, a braços com imensas dívidas que foram rapidamente superadas. Com muita determinação, John Burden conseguiu fortalecer a empresa e afirmá-la como líder no comércio do vinho da Madeira, sobretudo a nível mundial, com estoques de vinhos antigos inigualáveis. A crise transforma-se em benefício. Como em qualquer região vitivinícola do mundo, também na Madeira o vinho tem um ciclo que começa na poda das vinhas e termina com os vinhos nas barricas, a estagiar, até serem engarrafados muito mais tarde. E em cada novo ano há novo ciclo. A família Blandy sempre deu grande importância à viticultura, não só respeitando as vinhas velhas que vai adquirindo ou alugando, como as vinhas novas que vai plantando, mas também os mais de 600 viticultores que trabalham com a família, muitos dos quais há várias gerações. Embora tenham sempre enquadramentos paisagísticos incríveis, seja nas vinhas do Cariçal, seja nas vinhas de São Jorge, bastante mais altas, seja no Quinta do Bispo ou na Quinta de Santa Luzia, são vinhedos que indicam que estes vinhos são claramente vinhos de montanha. O arquipélago da Madeira apresenta características geralmente subtropicais e mesmo tropicais em algumas zonas da costa sul. O clima é subtropical seco, sendo as temperaturas médias ao longo do ano bastante amenas, assim como a temperatura da água do mar. Sendo os solos das ilhas de origem vulcânica, são em geral bastante ricos, argilosos, com predominância de rochas basálticas, com muita acidez e muito ricos em matéria orgânica. Mas também com algumas rochas sedimentares, sobretudo ao longo da costa e nas fajãs. A Blandy tem vindo a proceder a estudos dos solos, não só para plantar mais vinhas em condições ideais, mas também para um melhor conhecimento e preservação dos mesmos. Estamos praticamente no centro do Funchal, mas isto é uma quinta com muita tradição, com muitas gerações,
sensivelmente tem 5 gerações. Para além desta quinta com 2 hectares, nós estamos a investir noutra quinta no norte da ilha, que é a Quinta do Bispo, com cerca de 4 hectares e meio, e ainda na Quinta do Frão, também no norte, com mais cerca de 2 hectares, onde vamos apostar essencialmente nas castas Malvasia, Sarcial e Verdelho. A família Blandy continua a dar grande importância à tradição, apostando na sua preservação, sem descurar nunca os critérios mais elevados de qualidade, rigor e modernização ao nível da produção, garantindo que todos os vinhos são produzidos com recurso a castas típicas e são envelhecidos de forma tradicional. Ainda hoje continuam a produzir-se castas tradicionais em vinhas já com alguma idade nas diversas quintas. No entanto, também há vinhas modernas que produzem uvas para os vinhos Blandys Madeira do futuro. John Burden viria a ceder o seu lugar em 1912 ao seu filho John Ernest Blandy, que nasceu em Durban, na África do Sul, em 1866. Foi uma época particularmente próspera para a família, em que o negócio estava no seu apogeu. Qualquer família inglesa com a prosperidade da família Blandy teria acesso fácil a um título nobre em Inglaterra, mas esta família não tinha outra ambição senão dedicar-se aos seus inúmeros negócios. As exportações de vinho da Madeira aumentavam consideravelmente, sobretudo para o importante mercado russo. Mas, entretanto, começara a Primeira Grande Guerra Mundial, em 1914, e os exportadores deixaram de comprar mostos. A família Blandy resolveu ajudar, armazenando enormes quantidades de mostos a custo zero. Depois surgiu a crise da falta de enxofre para tratamento das vinhas, o que fez com que em 1917 quase todas fossem atacadas pelo míldiu. E em 1918 havia grande falta de aguardente para fortificar os vinhos. E a empresa experimentou então algumas dificuldades. Profundamente afetado pela pressão das exigências de um negócio tão grande, John Ernest era já um homem cansado e profundamente desiludido quando o seu filho Graham se juntou ao negócio da família. Nascido no Funchal em 1904, Graham Blandy teve que assumir a presidência da empresa apenas com 25 anos, com a morte do pai em 1930. Numa época conturbada, com problemas sociais um pouco por todo o lado, é na sua presidência que a empresa vai integrar, em 1925, a Madeira Wine Association, que congrega vários produtores de vinho da Madeira. É ele que oferece a célebre garrafa de vinho da Madeira a Sir Winston Churchill. Graham Blandy viria a falecer em 1972. Num jantar em que foi servido um Madeira Blandy Solera de 1792, Sir Winston Churchill disse que tinha que prestar homenagem àquele vinho. Pôs-se de pé, colocou o guardanapo sobre o ombro e foi ele próprio que serviu o vinho a cada um dos convidados, relembrando que aquele vinho tinha sido transportado no navio Northumberland quando este levou Napoleão Bonaparte para o exílio em Santa Helena. A Blandys utiliza os processos mais modernos de produção, ao mesmo tempo que respeita as antigas tradições na produção do vinho Madeira. É responsável pela produção e comercialização de mais de metade do vinho da Madeira de categorias superiores. A empresa possui presentemente diversas instalações ligadas à produção e gera várias quintas dedicadas em exclusivo à produção de uva para vinho Madeira. A equipa de viticultura assegura que à adega chegam uvas nas melhores condições e da melhor qualidade, mediante uma presença constante nas diferentes propriedades sob controle direto da empresa, bem como através de um contacto permanente com os diferentes viticultores, com quem a empresa trabalha e respeita há 7 gerações, a quem presta apoio e aconselha, zelando para que se obtenha a mais elevada qualidade da produção. Na adega, as uvas são criteriosamente selecionadas, sendo desengaçadas e prensadas, passando-se depois à fase de fermentação e vinificação, consoante o tipo de vinho a produzir. A partir do século XVII, os vinhos da Madeira eram transportados nos porões dos navios e, quando se dirigiam para os países tropicais, sobretudo da América Latina, suportavam temperaturas e níveis de umidade enormes. Mas quando os barcos regressavam à Europa, ainda com vinho, os apreciadores verificavam que o vinho estava melhor, ganhara novos atrativos. Chamaram-lhe vinho da roda e passaram a enviá-los para as Índias apenas com essa finalidade. Foi por isso que os produtores, a partir do século XVIII, passaram a utilizar a técnica de estufagem em que os vinhos são submetidos a condições semelhantes à dos vinhos da roda. Este sistema prevalece até aos nossos dias. John Reader nasceu na Ilha da Madeira em 1909 e era o terceiro filho de John Ernest.
Depois da sua participação na Segunda Guerra Mundial, regressou à Madeira em 1950 para gerir a Madeira Wine Company, a empresa já então detida pela família Blandy. Ficou à frente da empresa até aos 65 anos, ocasião em que passou a presidência ao seu sobrinho Adam Blandy. Nasceu na Madeira em 1935 e ali cresceu e se formou, tendo entrado para a empresa em 1963 com um espírito diferente, mais evoluído, mais aberto, mais moderno. Se inicialmente isso criou alguma desconfiança, rapidamente o seu valor e a sua atitude foram reconhecidos. Adam Blandy assumiu a direção da empresa quando se deu o 25 de Abril, com a queda do governo ditatorial em Portugal. Com as enormes alterações políticas e sociais que rapidamente alastraram por todo o lado, o património da família Blandy ficou em perigo, sobretudo quando começaram as campanhas de nacionalização de muitas empresas. Richard Blandy nasceu em Londres em 1947 e assumiu a presidência do grupo em 1986, num período de grande expansão económica da ilha, mas também de grandes mudanças. As parcerias que foram feitas nessa época revelaram-se fundamentais para o fortalecimento do grupo. A morte prematura de Richard Blandy em 2002 deixa de novo em aberto a direção do grupo. Ficou, no entanto, o seu legado uma grande visão para o futuro. Michael Blandy entra para os negócios do grupo em 1977, assumindo uma posição de responsabilidade nos negócios da família nas Canárias. Em 2001 é chamado a assumir a presidência por doença do seu irmão Richard e ali se manteve até 2011. Michael deu continuidade ao trabalho feito pelo irmão, completando-o e preparando a empresa para o futuro, contando a partir de 2010 com a ajuda de Christopher Blandy, filho de Adam Blandy. Mas o vinho da Madeira é também e cada vez mais a escolha certa para momentos de convívio e partilha, em família ou entre amigos, e pode ser bebido natural ou fresco, servido em cálice, ou apreciado em modernos e deliciosos cocktails em todo o mundo. Christopher Blandy nasceu em 1979, passou pela empresa Symington e fez formação nos Estados Unidos. Em 2010, entra para a empresa da família, assumindo a sua presidência em 2011, ano em que se comemoraram os 200 anos da companhia. Hoje, como desde a sua fundação, a Blandy's é uma empresa familiar líder na produção de vinhos Madeira e o maior produtor e exportador do vinho Madeira de qualidade superior. A sua liderança em inovação, vinificação, vendas e marketing resultou no reconhecimento internacional da empresa, que ano após ano recebe elogiosas críticas dos mais conceituados especialistas e os grandes troféus da especialidade, atribuídos em concursos internacionais um pouco por todo o mundo. A aposta na excelência da produção traduz-se nas certificações de qualidade e inúmeros prémios ganhos ano após ano pela companhia, que conta nos seus quadros com profissionais motivados, altamente qualificados e com uma larga experiência no setor. So